Meus irmãos, que privilégio estar aqui hoje, a convite do César, meu amigo querido, estar ao lado desta pleiade de pastores ilustres nesta noite. Deus abençoe vocês, é uma honra estar aqui. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e ler o texto de Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lucas 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Poderíamos chamar João Batista de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele abre o Novo Testamento. A vida dele é um exemplo. Seu nascimento foi um milagre. Seu testemunho, um portento. Sua morte, um mistério. Ninguém recebeu um elogio tão elevado dos lábios de Jesus como João Batista. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Era aquele tipo de gente que, empolgada com Jesus antes de nascer, foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias, preparar o caminho da chegada do Salvador do mundo. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, era mostrar para nós o cenário do mundo, do Império Romano e da província de Israel, no tempo em que João Batista foi levantado.
E quando Lucas faz isso, ele adota um método. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província de Israel. Então, com a Bíblia aberta comigo, vejamos isso. Está escrito assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Sabemos que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Se João Batista começa no 15º ano, estamos falando que João Batista dá início ao seu ministério no ano 29 da era cristã. Como é que era o cenário do império neste tempo e até o final do primeiro século, quando o cristianismo se estabeleceu? É importante entender isso. Então poderíamos recuar pensando em Júlio César, que foi assassinado, e até Brutus o apunhalava pelas costas. Podemos pensar em César Augusto, que governou o mundo do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Foi o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu. Foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governa do ano 14 ao ano 37, o homem que governava o mundo quando João Batista deu início ao seu ministério, que foi sucedido por Calígula, o Gaio, que foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governou do ano 41 ao ano 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma é incendiada e quando a igreja começa a sofrer atrozmente nas mãos desse carrasco sanguinário, quando foram martirizados Paulo e Pedro, que foi sucedido por Vespasiano, quando no ano 70 inaugura aquela arena da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é deposto e mandado para aquela colônia penal, a ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Por que estou fazendo esse registro para vocês? Para mostrar uma coisa: quando o cristianismo foi estabelecido, começando com a preparação de João Batista, os homens que governaram o mundo, o Império Romano, na maioria eram homens maus, eram homens perversos, eram homens sanguinários. O cenário político do império era cinzento. Bom, você pode agora perguntar: como é que estava a província de Israel nesse tempo? Volte os olhos ao verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconice, e Lisânias tetrarca de Abilene. A palavra tetrarca significa governo de uma quarta parte. Mas há algo muito estranho nesse versículo 1, porque há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome não é um tetrarca. O tetrarca da Judéia, que conforme Mateus 2:22 era Arquelau, não está aqui. No lugar dele está aqui um governador romano, Pôncio Pilatos. Como é que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que o nome dele está aqui? Por que o nome do Arquelau foi sacado, tirado do texto e colocado um governador romano? Para explicar isso, eu preciso da sua paciência, porque preciso retornar um pouco na história e trazer um pouco de luz sobre esse assunto, sem o que nós não poderíamos entender com clareza a mensagem de João Batista. Me permita recuar na história então. Vamos começar lá com o cativeiro babilônico, no ano 586, quando governava um mundo vasto e poderosíssimo império babilônico. Nos 70 anos de cativeiro, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando eles retornam em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel, de Esdras e Neemias, quem governa o mundo é o Império Medo-Persa. Nesse momento, esse grande império também cai nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Nesse tempo, então, é traduzido o Velho Testamento para a língua grega, chamamos Septuaginta. A cultura grega, a cultura helênica é espalhada no mundo inteiro. A língua universal da época, o inglês de hoje, a língua grega é espalhada no mundo inteiro. Mas com a morte precoce de Alexandre, não tendo sucessor para o seu império,
Todo o vasto império de Alexandre é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos Seleucidas, da Síria, ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito. Quando governava Antíoco IV, um Seleucida, o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no templo. Isso provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus, quando Matatias Macabeus e o seu filho Judas Macabeus, não suportando esta profanação, declaram guerra e ganham uma guerra, libertando Israel do poder estrangeiro, formando em Israel um governo asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista esse território de Israel e agrega o território de Israel ao vasto e poderoso Império Romano. Na época, ele nomeou Antípater como rei de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho, que nós chamamos de Herodes, Herodes o Grande, recebe o título de rei de Israel. E ele governa todo Israel. Quem foi esse Herodes, pai desse time do versículo 1 aqui? Herodes o Grande. Quando nós falamos em Herodes, é complexo um pouquinho, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, que esse aqui tetrarca da Galileia, Herodes Agripa I, mandou matar o apóstolo Tiago. Ele era rei porque ele ajudou Calígula a ser imperador, e quando Calígula foi assassinado, ele ajudou Cláudio a ser imperador, e ganha o título de rei, como seu avô. E depois falamos de Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, aquele que disse para Paulo lá em Cesareia, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Pois bem, esse Herodes, o grande, o pai desse time aqui, era um grande empreendedor ou um grande gestor. Tudo que tinha de grande em Israel, foi ele que fez. Foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado em Jerusalém. Mas ele tinha um problema. Ele era um homem muito desconfiado e muito temeroso de perder o poder e muito truculento, sempre que alguém atravessava o seu caminho. Para vocês terem uma ideia, logo que ele começou a governar, ele governou do ano 27 a.C. ao ano 4 depois de Cristo, porque o nosso calendário está atrasado 6 anos. É muito importante entender isso. Logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do Sinédrio, que era formado de 71 membros. Mas aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes. A chamada esposa preferida dele era Mariana, da nobreza. Logo que ele se casa, a sogra dele, Dona Alexandra, pede para ele nomear Aristóbulo, sobrinho dela, de 17 anos, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. Ele nomeou. O menino foi bem. Ele, com ciúmes, mandou estrangulá-lo, matá-lo. A sogra foge com medo dele para as sombras de Cleópatra no Egito. Ele manda seus emissários no Egito e mata a sogra dele. Quando ele retorna dessa matança, o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e disse, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar, já que a família da sua esposa preferida estava sendo assassinada por ele, com medo de Mariana rebelar-se contra ele na sua ausência, matou a mulher antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse assim, quando os seus filhos voltarem de Roma, estarão mais aptos a governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava doente para morrer em Jericó, instância mineral que ele mesmo construíra em Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele o seguinte, no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e choro no meu funeral. Por que eu estou lhes contando essa história? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu passei anos sem entender um texto da Bíblia. Anos. Mateus 2, eu não entendia. Está escrito lá que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta.
Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou. Toda Jerusalém se alarmou. E eu pergunto, como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão truculento e quão sanguinário era este homem. É por isso que ele mandou matar as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Os poderosos deste mundo também morrem. Só o Rei dos Reis, Jesus Cristo nosso Senhor, jamais será apiado do trono. Com a morte dele, o território de Israel é dividido em 4 partes, nós chamamos isso de tetrarquias. O grande problema é, por que o tetrarca da Judeia, onde fica Jerusalém, não está aqui no texto? Mateus 2,22 diz que o tetrarca da Galileia chamava-se Arquelau, filho de Herodes. Por que ele não está aqui? Por que no lugar dele tem um governador romano aqui? É que quando ele começou a governar, ele era tão mau, tão perverso, igual ou pior do que o pai, que os judeus não suportaram. E disseram para Roma, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Notem vocês que Israel, embora pertencesse ao Império Romano, quem governava em Israel era uma família edomita, era a família herodiana. Então Roma, mais que depressa, tira Arquelau do poder, põe o pé dentro de Jerusalém, põe o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Porém, a pergunta agora é esta: esse time que está aí no verso 1 é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, Lisânias? Não, era muito ruim, gente violenta, perigosa. Se o cenário político do império estava cinzento, o cenário político da província estava pior ainda, no tempo em que Deus levantou João Batista. Bom, mas você pode argumentar, já que o cenário político do império e da província está muito ruim, quem sabe a religião seja o porto seguro de esperança para o povo. Como é que estava a religião? Confira o verso 2. Sendo Pôncio Pilatos, Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam essa função. Era o cargo eclesiástico mais alto da religião judaica, comprado a peso de ouro. O Anás era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas na hora de dar a canetada para mandá-lo para Pilatos, quem deu a canetada foi Caifás. A religião está corrompida. E a pergunta então que eu faço a vocês: tem esperança num cenário desse? Onde o império está mal, onde a província está pior, onde a religião está corrompida? Eu pergunto a vocês, olhando o cenário do mundo hoje, tem esperança? As nações com agenda anticristã, quando há um esforço deliberado e focado para desconstruir os valores do cristianismo, da fé judaico-cristã,